Esse aqui é um dos notebooks mais buscados do momento e com certeza, na minha opinião, é um dos melhores para você usar no seu dia a dia. Porém, ele tem alguns defeitos e talvez um desses defeitos impede você de comprar ele. Talvez ele não seja para você por conta desses defeitos. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que na minha opinião é o melhor notebook para você comprar hoje em dia para o seu dia a dia, os pontos positivos e negativos. E aí você vai conseguir ver se ele realmente é para você ou se talvez um dos defeitos que ele tem impede você de comprar ele. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e esse daqui na minha mesa é o bonitão do Lenovo Lock Essential. Esse daqui é um notebook que é um notebook gamer porque tem uma placa de vídeo dedicada, mas é um notebook focado principalmente em produtividade, em trabalho e em portabilidade, porque esse daqui é uma versão de um notebook que tem várias outras versões, que é o Lock, L-O-Q. Esta versão aqui, Essential, como o próprio nome já diz, é a versão essencial. Ele junta tudo aquilo que você precisa para poder fazer de tudo mesmo, desde trabalhar, estudar ou até mesmo jogar. Mas ele abre mão de algumas coisas para poder ter tudo isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber desse notebook é, sim, ele é um notebook considerado gamer para o padrão brasileiro, porque ele tem uma placa de vídeo dedicada que, inclusive, é uma excelente placa de vídeo. É uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. E além disso, ele tem também um processador i5, que é o i5 12450HX. E ele já vem geralmente com 16 GB de memória RAM já de fábrica. Quer dizer, geralmente, porque existem algumas versões desse notebook um pouco mais baratas que aparecem em promoção, como por exemplo essa daí que a gente mandou no nosso grupo de ofertas esses dias atrás, num preço absurdo, era a versão de 8 GB, mas estava custando menos de R$4.000. Esse não é o valor normal desse notebook, ok? O valor normal desse notebook é em torno de R$4.600, mais ou menos. O que é muito bom, porque em toda a concorrência, todos os notebooks não têm muitas coisas que ele tem e custam mais caros, como vocês vão ver. Mas vocês viram aí, R$4.600, esse é o valor normal dele, mas vira e mexe, ele entra em promoção, mas vocês estão vendo aí no Mercado Livre que geralmente é onde está mais barato, ou às vezes é também na Amazon, olha só, na Amazon inclusive hoje no momento que eu tô gravando, tá em promoção, tem um cupom ali, então eu vou deixar para você o link para você comprar no valor mais barato aqui na descrição, entra e confere no momento que você tá vendo esse vídeo, né, vai que ele tá em promoção, vai que tá mais barato, mas se não tiver, entra também nos nossos grupos de ofertas que tá aqui na descrição, que a gente sempre manda lá quando tá em promoção. Lembrando, eu paguei R$5.000 nesse notebook e esses dias o pessoal lá do grupo conseguiu comprar ele por R$3.800, hein? Não é o valor normal, mas conseguiram. Mas vamos lá, você acordou no seu dia e a primeira coisa que você quer fazer é ler notícia, talvez responder e-mail. Então você pega o seu notebook, coloca na sua mesa, abre ele e começa a abrir as abas ali para poder, enfim, mexer nele, né? E a primeira coisa que você percebe nisso, né, no seu dia a dia, principalmente quando você acorda, é em relação à construção e ao peso. A primeira coisa que você vai perceber nesse notebook ele é muito leve. Na verdade, ele é o notebook mais leve dessa categoria. Isso porque ele concorre com o Acer Nitro V, por exemplo, que é um notebook leve, pesa em torno de 2,1 kg. Mas esse aqui pesa 1,7 kg. Então ele é realmente um notebook gamer muito leve. Para um notebook que tem uma placa de vídeo dedicada, ele realmente é bem leve. Ele tem um tamanho relativamente normal para um notebook, ele é grande sim, tem 15 polegadas de tela e, como eu falei, bem leve. O corpo dele é inteirinho de plástico, desde a tampa aqui traseira, que inclusive pega algumas marcas de dedo, como vocês estão vendo, e que está escrito Lock. Isso daqui é uma coisa bem legal desse notebook. A construção dele sim é toda de plástico, mas ele tem uma construção muito sóbria, o que para quem não gosta de chamar atenção, isso aqui é muito bom. Se você está em algum lugar como por exemplo a sua empresa, uma reunião, e você senta na mesa, coloca esse notebook, você não vai ficar chamando atenção para você. Ele é bem sóbrio mesmo, então não dá a impressão de ser um notebook mais gamer ou algo assim, o que é muito bom para quem trabalha. Além disso, na parte de baixo também, inteiramente de plástico, e uma outra coisa que você percebe são as suas conexões, que tem inclusive entrada para cartão SD, para quem trabalha com imagem e vídeo, isso aqui é muito bom. Tem também o USB tipo A e na outra lateral nós temos a entrada proprietária para carregar ele, onde você liga aí o carregador, como vocês estão vendo. Ele também tem uma USB tipo C, mas essa USB tipo C só serve para basicamente transmitir dados, tá? Como por exemplo ligar esse SSD que vocês estão vendo. Ele não
carrega o notebook. A gente também tem uma entrada RJ45 de internet muito importante, né, para quem usa para trabalhar, saída HDMI para quem quer colocar ele em um projetor, por exemplo, transmitir imagem para uma televisão. Nós temos aqui uma USB tipo A e entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Então realmente é bem completo. Então, você acordou no seu dia, viu ali que ele é todo de plástico e tudo mais, mas notou que ele é muito leve. Isso é um ponto positivo. Quando você abre esse notebook aqui, você vai perceber outro ponto muito positivo dele. Primeiro, a sua tela. Olha só, eu vou ligar ele aqui e a tela dele é uma tela de 15 polegadas, de 144 Hz, IPS 100% sRGB. Felipe, o que quer dizer isso? Significa basicamente o seguinte, tela de 15 polegadas é o tamanho. IPS é o tipo da tela. Essa tela ela tem um ângulo de visão muito bom e uma boa fidelidade de cor, então realmente é uma tela muito gostosa de se olhar. 144 Hz significa que ela atualiza 144 vezes em um segundo. Isso é bom na hora de jogar, porque você consegue ter mais fluidez nos jogos, você vê tudo muito mais fluido, sem travar, e é muito bom na hora de você mexer no dia a dia, caso ele esteja ligado na tomada, já vou explicar o porquê. Porque nesse caso de mexer no dia a dia, tudo que você estiver navegando, trocando entre abas do Chrome, ou então simplesmente navegando na internet, vai ficar mais fluido, é mais gostoso de olhar. E ela é 100% sRGB, o que significa que em todo o espectro de cor sRGB, ela atinge 100%. Então ela é uma tela muito fiel de cor, ela tem cores fiéis. De que isso importa para você? Talvez isso importe muito, talvez isso nem importe para você. Isso importa para quem trabalha com imagem e vídeo. Para quem é editor de vídeo, editor de foto, precisa de uma fidelidade de cor. Felipe, eu só gosto de ver filme no meu notebook, eu só gosto de ver vídeo no YouTube. Isso impacta? Não, isso não faz a menor diferença para você, beleza? Mas para quem trabalha, isso faz diferença. Lembra que eu falei que ele tem 144 Hz? Por que eu falei que isso é mais importante na hora de trabalhar se você tiver com ele ligado na tomada? Porque uma coisa que você vai perceber usando esse notebook é que a bateria dele é péssima. Então, se você usar ele com 144 Hz, se você ativar esse 144 Hz na tela, a bateria dele, que já é ruim, vai ficar ainda pior. Então, o meu conselho, se você usa esse notebook, se você está com ele fora da tomada e quer que a bateria dure um pouquinho mais, deixa a tela em 60 Hz. Deixar em 144 vai fazer com que gaste muito mais bateria. E para poder ajeitar isso é muito simples. Aqui no próprio Windows, você vai simplesmente clicar aqui com o botão direito, né, ou com os dois dedos aqui na tela inicial, ó, cliquei aqui com os dois dedos, e você vai em configurações de exibição. Aqui em configurações de exibição, você vai simplesmente clicar aqui, ó, em avançado, e aqui você tem 144 Hz ou 60 Hz. Então você vai mudar aqui de acordo com o que você precisa, é muito simples. Então, sim, vocês já viram que a tela é muito boa, a construção é ok, mas tem boas conexões. E uma outra coisa que você vai perceber ao longo do seu dia utilizando esse notebook no dia a dia é que a bateria dele é realmente muito ruim. A bateria dele, no uso normal, navegando na internet, com o Chrome ali, 2 abinhas, 3 abas abertas no Chrome, vai durar mais ou menos umas 3 horas, o que é pouco, sim, é bem pouco mesmo. Então, nesse sentido, ele não tem uma boa bateria, mas nenhum notebook gamer geralmente tem boas baterias, tá? Poucos têm boas baterias. Outra coisa que você vai perceber é que o teclado dele é muito bom, tem todas as teclas que você precisa, é full size, tem aqui inclusive C cedilha, tudo certinho e é retroiluminado, pois é, ele acende também aqui no escuro, então se você precisar dá para acender, é só clicar a tecla FN e espaço e ele vai ligar aqui a iluminação e tem 3 níveis aqui, 2 níveis na verdade de iluminação, mais fraco, mais forte, bem legal, funciona muito bem. Quando você começa a usar esse notebook, abrir muitas abas nele, principalmente na versão de 16 GB, você percebe que ele é muito capaz, ele não te deixa na mão. Vocês estão vendo aí, eu inclusive abri diversas abas no Chrome, todas com o vídeo tocando e comecei a alterar entre elas e ele foi muito bem, não travou nem nada, inclusive abri realmente muitas abas, todas com o vídeo tocando. Por que que isso importa, né? Isso mostra que esse notebook, além, é claro, da memória RAM ser boa, né? Você ter 16 GB de memória RAM faz diferença. Inclusive, se você comprar a versão de 8 GB, eu aconselho que você faça o upgrade para 16 GB de memória RAM. Ele também tem um excelente processador. Esse 5 dele é muito bom. Então, na hora de você trabalhar, você vai editar um vídeo com ele, vai muito bem. Se é um engenheiro, um arquiteto, vai abrir um AutoCAD, ele vai muito bem também no AutoCAD. Vocês estão vendo, eu até abri já AutoCAD nele também. Então, na hora de trabalhar, ele é muito bom. Mesmo abrindo muita coisa ao mesmo tempo, você vai perceber no seu dia a dia que ele não vai te deixar na mão nesse sentido. Agora, aonde ele te deixa na mão? Bom, ele te deixa na mão no sentido de fazer upgrade, por exemplo. Lembra que eu falei que a versão mais barata de 8 GB é que geralmente aparece em promoção? Se você comprar a versão de 8 GB de memória RAM, não dá para você abrir ele e simplesmente colocar outro slot de RAM ali, comprar uma memória RAM de 8 GB e tornar ele com 16.
porque ele só tem um slot. Dá sim para fazer upgrade, mas para isso você precisa tirar a memória RAM original dele, de 8 GB, e colocar uma outra de 16, ao invés de só colocar mais uma de 8. Isso sai um pouquinho mais caro. Isso porque uma memória RAM de 8 GB DDR5 sai em torno de, sei lá, em torno de mais ou menos uns 300 reais, uns 200 reais. Mas se você for comprar uma memória RAM de 16, sai uns 400 reais, então é o dobro do preço, entendeu? Então esse daqui já é mais um ponto negativo. Bateria, ponto negativo, e upgrade. Ele faz upgrade, mas, mais uma vez, se você pegar a versão de 8 GB e for fazer upgrade para 16, ele sai um pouquinho mais caro do que deveria para fazer o upgrade, mas dá para fazer também. Então você pegou, levou ele para o seu trabalho, tem a vantagem de colocar ele na mochila e ser super leve, de levar para todo lugar. Você tá ali até mesmo num shopping, em qualquer lugar você pode tirar ele da mesa, colocar na mesa e começar ali a conversar com quem você está conversando e trabalhar aonde for, porque ele realmente é bem leve, bem discreto, não chama muita atenção. É claro, trabalhar aonde for, desde que seja por pouco tempo, porque a bateria não dura muito. Mas para trabalho, apesar da bateria ser ruim, ele supre muito bem. E realmente, e tudo que você vai fazer hoje em dia, trabalhos básicos, trabalhos intermediários, edição de vídeo, trabalho com planilha, trabalho no Chrome, tudo isso ele vai bem, ele atende muito bem. Para quem é professor também precisa de um notebook para ligar no projetor, etc. Esse notebook vai muito bem para isso. É claro, ele também tem uma placa de vídeo, então na hora que você vai fazer tarefas um pouquinho mais pesadas, como uma edição de vídeo com mais efeitos, ele também vai muito bem. Agora, a grande vantagem é quando você chega de volta na sua casa no final do dia. Ele também é um notebook que dá para se divertir. Geralmente as pessoas fazem escolha entre comprar um notebook para trabalhar ou para jogar. Esse daqui vai bem para os dois, porque como eu falei, ele é muito portátil, não chama atenção, e quando você chegar na sua casa, você ainda tem um notebook que tem uma boa placa de vídeo. Essa RTX 3050 é muito boa. Eu consigo abrir aqui, por exemplo, o Cyberpunk 2077 com um preset no alto, DLSS ligado em Full HD e rodando muito bem, como vocês estão vendo, a uma média de mais ou menos 65 FPS, de 65 a 70 FPS, rodando aqui o Cyberpunk. Excelente! Ou também Red Dead Redemption 2, um jogo muito pesado, Full HD, preset alto, DLSS ligado no modo qualidade e rodando perfeitamente na mesma média, em torno de 60 a 70 FPS ali, Red Dead Redemption. Tudo isso em um notebook que não esquenta muito, pois é, ele é muito frio. Vocês viram aí nos testes tanto do Red Dead quanto do Cyberpunk, se vocês repararem ali no canto, mostra a temperatura do processador e da placa de vídeo. Dificilmente chega sequer nos 70 graus, dependendo do jogo que você está jogando. Então realmente é um notebook relativamente frio e não faz tanto barulho. Isso é um ponto muito positivo. De maneira geral, esse notebook tem alguns defeitos e eu vou pontuar agora. Primeiro, bateria. Ele não tem uma boa bateria realmente, nenhum notebook gamer tem, mas esse daqui nem de longe é um dos melhores. Segundo, ele não é tão fácil de fazer upgrade porque você precisa tirar a memória RAM original dele, o que vai fazer com que você perca basicamente essa memória RAM. Se ele tivesse 2 slots ia ficar mais fácil. Também dá para fazer upgrade de SSD nele, mas o tipo de SSD que ele usa é o mais caro que tem. Então, realmente o upgrade nele é um ponto negativo, apesar de dar para fazer, é um ponto negativo. Outro ponto negativo desse notebook é, primeiro, ele é muito portátil, isso é um ponto positivo. Porém, ele não carrega USB-C. E, bom, algumas pessoas vão levar ele para muitos lugares e vai ter que ficar levando junto o carregador dele, porque o carregador do seu celular ou qualquer outro carregador USB-C que você já usa não vai ser compatível. Isso também é um ponto negativo, na minha opinião. Mas, de maneira geral, apesar de ser um notebook todo de plástico, eu não tenho muito o que falar. Ele tem até algumas features extras, né, algumas funções extras, como por exemplo, a webcam dele é ok, não é das melhores, mas tem até mesmo uma proteção aqui, onde você consegue fechar a webcam e ter mais privacidade, o que é muito importante para quem faz reunião, por exemplo, e às vezes quer ter o notebook aberto na mesa, mas não quer que a webcam sequer possa ser aberta sem querer. Então isso aqui realmente é algo muito bom. Ele tem sim seus pontos positivos e negativos, mas pelo preço que ele está custando, eu acho que nem de longe tem concorrência, o que faz dele realmente o melhor notebook para o seu dia a dia. Serve para trabalhar, para estudar, sim, a bateria não é muito boa, mas mesmo assim, quando você chega no final do dia, você tem um notebook capaz de rodar qualquer jogo que você queira hoje em dia. Sem sombra de dúvidas, o Lenovo Lock Essential é excelente e eu só não iria nele se você precisa de um notebook que tenha realmente muita bateria. Mas nesse caso, você vai ter que abrir mão de um notebook gamer, vai ter que pegar um notebook só focado em trabalho, porque daqueles que tem placa de vídeo dedicada e que tem boa bateria, são muito poucos. Você concorda comigo? Não concorda? Se você se interessar, link do Lenovo Lock tá aqui na descrição, assim é claro como o nosso grupo de ofertas. Deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui o próximo vídeo que você quer ver aqui. Valeu e falou!